Olá, boa noite. Pessoal que está entrando, vai me falando se o som está ok. Olá, olá, Boa boa noite. noite. Bom, agora acho que deu aqui. Vamos aguardar aqui o Robson chegar. Está me ouvindo bem? Perfeito, Simone. E até seu áudio melhorou agora também, estava É, baixo mesmo. Boa boa noite. noite. Bem, bem-vindos todos aí a mais uma live da série Amaricer. A proposta aqui é falar sobre amor próprio, conexão interior. Bom, nosso convidado já chegou, já Simone, para mim vou o acioná-lo seu aqui. vídeo não está aparecendo. Eu não sei se para os demais também. Pessoal, comenta aqui, tá? Já enviei também o convite para o Robson. Hello, Olá, Boa noite, Robson, bem-vindo. boa noite, querido. Tudo bem? Tudo tudo contente? bem? Me ouve bem? Está me vendo? Aqui Tô, no. tô te vendo. Então tá ótimo. Eu não vejo Bom, nesse ainda, dia. sim. Bom, mas aqui o pessoal está comentando que está vendo, É, Ok, então seguimos aqui. seguimos. Gratidão pelo convite, Robson. Fiz uma live com você há uns 2 anos no sim. projeto Sagrado e Profano. Foi uma alegria essa conexão. Foi uma jornada lá foi um giro do Tzolk'in, trazendo muitos terapeutas e num momento super importante que nós estávamos atravessando quanto humanidade. E essa série surgiu aqui de um bate-papo sobre amor próprio. E aí nós escolhemos a frequência sempre do cachorro para trazer. Serão 13 lives, essa é a segunda, para falarmos especificamente da medicina do coração energético. E nesse dia que fala da importância da conexão do coração para estabilizar as nossas emoções. Vou passar a palavra aqui para você. Arro, gratidão pelo convite. E bom estar com você de novo, Simone. Vini, estava com saudade de você. E que essa oportunidade esteja sempre presente em nós, né? Que possamos nos dar essa oportunidade de vez em quando a gente está se reunindo aqui, né, nesse círculo. E também gratidão a todos que estão conosco, se unificando aqui nesse círculo, toda a nossa família aí, de buscadores e buscadoras e de essa tribo de ascensão que eu adoro, que sempre está nos acompanhando. Arro. E antes, vamos fazer uma conexão, né? Vamos iniciar com conexão. Então, vamos convidar para que todo mundo estabeleça-se numa coerência cardíaca com esse portal sagrado, né? A gente pode tocar esse portal com uma ou duas mãos. Ei, e respirando lenta, profundamente, sem esforço. Vai permitindo respirar pela boca, 3 a 4 vezes pela boca. Inala no contato das mãos ou da mão com o peito, no calor delas. E exala, aprofundando energeticamente as mãos para dentro desse portal, desse espaço de consciência. Ataísha. Kondeisha e Ataísha. Nayahosana O. Kanataya. E a cada exalação, permita-se mergulhar mais profundamente. Gere esse espaço seguro dentro de você e ao redor de você. Que é Nataya Esheo.
respirando e movendo-se mais ainda, como se movesse num corredor fluido. Permita que suas mãos vão se aprofundando e transportando você junto com elas. Sinta, veja, perceba, capte o fluxo de consciência desse vazio luminoso, onde nada mais importa, apenas você, o seu coração e este momento no tempo e a fonte. Ekoshata Manataya Esheo. Este é o meu coração sagrado, morada do soberano integral. Eu sou livre, eu sou soberano, eu sou eterna ação e manifestação amorosa. E eu lembro quem eu sou. Eu sou a magnitude suprema manifestada na forma humana. Eu sou. Respirando. Aprofunde suas mãos a cada exalação. Permita que elas cheguem a tocar uma joia sagrada aí. Sinta, veja, perceba o toque que ocorre com essa joia, com esse âmago sagrado. Respire e abra-se em percepção. Deixe que sua exalação toque essa joia. Dentro desse espaço de pura memória. Respire e a cada exalação solte, se dissolva, libere as velhas couraças, a sua velha identidade a qual você se apegou por muito tempo, velhos papéis, e respirando e soltando as velhas narrativas que você pensava ser você, e algumas que você ainda pensa ser você. Permita que essa joia sagrada no seu coração informe você a partir disso. Ekoshati Ataisha, Nayahosa na Oya, Taine a. E nesse momento, permita receber a luz da sua estrela-mãe que desce sobre você e deposita, é como se fosse uma pequena gota de luz que penetra na sua coroa e explode no cálice, no graal do seu coração, respirando e soltando, e abra-se para essa percepção. Nós nos abrimos a Espírito, Wakantanka, grande mistério do Kashilarro. Nós nos abrimos e nos conectamos com esse círculo, e nos abrimos às forças da Mãe Terra. Inale no seu coração, retenha o ar, e exale, enviando suas raízes para baixo. A cada exalação, leve o seu som, permita o movimento do corpo. Encontre o seu corpo através do seu som e da sua respiração. E a cada exalação você vai ajudando suas raízes a aprofundarem-se até o coração de cristal do planeta. Basta você intencionar. Quer você sinta, veja, perceba, não importa. Que a Nataya Esheoria, Taisha, Koshata. Inale, trazendo essa força vital, iluminando suas raízes. E exale no seu coração, expandindo essa fenda de luz aí. Inale no coração e exale nas raízes. Sinta agora o seu corpo, respire e ofereça um som para baixo, ofereça o seu som para a Mãe Terra, Yataisha, Kanataya. Oh. Mais 2 vezes, ofereça o seu som para a Mãe Terra. Reia, sentindo o seu lugar nesse círculo. Oh. Sinta o peso do seu corpo sobre o seu assento. Nesse momento, esse é o seu assento único, sagrado e seu local de poder nesse universo. Vamos retornando lentamente. Inale e exale. A cada exalação você vai retornando por esse corredor de luz até estar aqui sentindo o seu corpo, abrindo seus olhos.
Arro. Eu senti todo o calor aqui desse maravilhoso. Bom, vou passar a palavra para o Vinícius começar, porque ele participou do retiro com você e para vocês trazerem um pouco dessa dinâmica. Tá certo. Tá me ouvindo bem? Sim. Tá, joia. Bom, Robson, acho que a gente está entrando, né, aproveitando essa energia, já que a gente se conectou com essa energia toda, com essa dimensão do coração. Nós estamos passando por uma onda, né, no Tzolk'in, né, que é propícia a trabalhar essa dimensão das emoções, tem a conexão, né, que você mesmo trouxe agora com as águas universais, né, com todo o planeta, e eu queria começar nosso bate-papo aqui, trazendo um questionamento, né, partilhando também com quem está, já que a Simone mencionou, né, participei do retiro em Santa Catarina em fevereiro, e foi para mim um divisor de águas, já que a gente está falando nessa questão da água, né, no sentido de conexão mesmo e de mudança, né, e reconexão com o nosso coração, o coração energético de todo mundo que participou ali. Acredito que tenham mais pessoas aqui na live que também tenham participado. E eu queria começar com uma provocação no sentido de entender por que hoje a gente está tão desconectado desse nosso coração, já que a gente está falando na questão do amor e na questão do ser também nessa série de lives. Uau, boa pergunta. O primeiro ponto é que o humano, ele sofreu um processo de apagamento de memória, né? E esse apagamento de memória, na verdade, diz respeito a esse autoconhecimento e essa capacidade de se autoamar, né? E aí nós entramos em um sistema de sociedade muito ancestral a esse que a gente está, né? Então gerações e mais gerações foram mal educadas a não se amarem, né? E foram, como se também manipuladas ou para que não se conectassem com as várias dimensões do ser. Então, esse Kim de hoje, por exemplo, que a gente está, o cachorro lunar, ele nos mostra um indicativo disso, que para a gente começar um processo de auto-amor, né, requer um rompimento enorme de uma ou mais zonas de conforto sobre as quais nós operamos, tá? Em modos subconscientes, né, inconscientes, em modos subliminares. Então, esse rompimento dessa zona de conforto, de não se amar, se faz necessário, né? E aí vem aquele velho papo nosso, assim, que a gente sempre está repetindo, que é a questão do humano começar a se conectar com as suas várias partes, né? Abrir um espaço para que a sua consciência mestra habite, né? Fazer essa conexão com esse eu superior, com esse corpo de luz, ao mesmo tempo fazer uma conexão extremamente consciente com o corpo de sombra, ou de trauma, ou de dor. Então, esse eu multidimensional consciente, ele precisa ser cultivado e despertado, né? Esse eu holístico, né? Ele precisa atingir essa meta de uma pureza emocional no sentido de se conectar com a própria experiência única de cada, né? Dele mesmo, o humano. E, basicamente, a gente passa grande parte do dia sem se conectar com a experiência, sem se conectar com esse mundo. A gente pensa que está conectando com o mundo, com a experiência, mas a gente não está. Porque para se conectar com a experiência, é necessário, antes de mais nada, uma conexão com as suas várias partes. Aí você consegue se conectar com a experiência. Caso contrário, você vai se conectar com um programa fictício, com uma narrativa fictícia
que começa a colocar em você códigos e programas e softwares de consciência de falta de auto-amor, né? Consequentemente, o humano ele não consegue se unificar na sua total potência com os outros, né? Então tem muito disso aí. Esse rompimento da zona de conforto de não se amar é necessário, né? Respirando. Eia. E Robson, no retiro e ao longo, né, das suas últimas lives, dos seus últimos trabalhos, você tem trazido uma ferramenta, que é a medicina do coração energético, para esse processo de reconexão, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa ferramenta, né, o que é a medicina do coração energético, algo tão propício, tão atrelado à nossa energia do Kim de hoje e também a, né, energia da onda encantada que a gente está e necessária, energia necessária para que a gente se conecte com a gente mesmo, né? Sim. Isso parte muito da minha experiência própria de fazer esse processo de conexão com o coração, né? Aprendi muito isso com Christine Day. Christine sempre dava para a gente, sempre dá nessa orientação, que os pleiadianos falavam isso, né? E também muito com Bárbara Massiniak, lendo sobre os pleiadianos. Então, esse processo de conexão com o coração, né? Mas também isso já é falado muito antes também por vários outros autores e pelos nossos povos originários, né? Então, isso é um conhecimento muito antigo, essa questão. Eu dei o nome de medicina do coração energético a partir do momento que eu vi, porque assim, às vezes eu lia, fazia práticas, mas eu vi e passei a ter que desenvolver isso em mim, no sentido de fazer várias conexões ao longo do dia, né? E aí eu percebi, disse, gente, isso é um medicamento fantástico, isso é uma medicina, né? E aí foi aí que eu coloquei, eu disse, bom, a medicina do coração energético, e eu trago para os alunos, e aí nesse processo eu desenvolvi alguns nomes, né, como questionamento conectivo, né, que é primeiro a gente precisa se conectar para antes questionar, então fazer essa conexão de ressonância do cérebro com o coração, e o processo de respirar e aproveitar aquele momento de vacuidade na respiração, onde você insere um código que os pleiadianos me instruíam sempre. Lembre-se sempre de quem você é. Ao usar essa medicina, esse é o objetivo. Então, eu passei a fazer isso, né? Me conectando, respirando, e eu lembro quem eu sou. E é isso que eu trago como os fundamentos, né? No retiro que você participou. Os fundamentos do retiro, a primeira lição, tanto no coração energético quanto nos treinamentos de ascensão, eu já começo com a questão da medicina do coração, os fundamentos dela, porque ela tem outros desenvolvimentos também, né? Então, o reino imaginativo, né, o imaginário do coração, ele é um portal de infinitas possibilidades para esse processo de recuperação de memória e de auto-amor, né? Então, e esse lance da gente tocar essa parte aqui, né, isso eu aprendi com Christine, e ao mesmo tempo eu percebi que é um momento onde a gente consegue se aterrar, se corporificar bastante, porque o corpo ele reconhece, eu percebi que o corpo ele reconhece, quando eu faço esse movimento e toco aqui, o corpo ele se abre, porque a minha mente, a minha mente racional e egóica, ela vai se render a essa sabedoria de estar no corpo, essa comunhão. Então ocorre uma comunhão. Por isso que eu também falo que toque aqui, porque isso significa que você está dizendo um sim. Eu escolho voltar para casa, eu escolho voltar para o meu lar. Então esse toque tem um simbolismo também, né? Então é bastante. E eu não canso de falar, isso são os fundamentos. E se a gente não praticar isso visceralmente, a gente ao longo do dia corre o risco de entrar nos processos de não se amar mesmo. Porque a gente tem todo um contexto subconsciente de traumas, é o nosso corpo de dor e de sombra, ele está sempre rodando.
E não tem como acessar esse corpo de sombra, esse corpo de dor, se você não começar a se tornar hábil no uso da medicina do coração energético, né? Então, requer ação, requer atitude, requer um ato de amor para com você mesmo. E, Respirando. Robson, Eia. E é toda uma conexão com o sentir também, né? Uhum. Você falou dessa coisa do tocar, do sentir, e também do buscar a própria essência e os próprios sentimentos, né? Para quem não participou do retiro, a gente passa por uma série de protocolos, né? E a gente passa por um resgate né, desde a criança interior até outras etapas mais profundas, né, de contato com esse nosso ser, né, para reordenar e resgatar esse nosso ser. Sim. Naquele processo, no retiro, vocês passam por uma série de iniciações energéticas, né, que os pleiadianos protocolaram e me repassaram, e para culminar no processo das câmaras também, que faz uma atualização ali no DNA das pessoas, aquelas câmaras finais, né? E é importante porque você entra em um nível energético de desdobramento para que você ganhe uma intimidade maior com esse corpo de luz através desse túnel que é esse portal do coração, né? Então, é todo um processo mesmo. Então, por isso tem vários níveis, né? Desde esse nível mais simples, que são os fundamentos, a gente também está participando de processos iniciáticos com a medicina do coração energético, que é por isso que eu passei a ministrar os retiros, né? Também para poder proporcionar isso, para que as pessoas desenvolvam uma intimidade energética com isso, né? Sem essa intimidade, a gente fica rodando em looping em muitos programas, né? E isso é uma questão séria que as pessoas precisam olhar. Principalmente as pessoas que são preciosas para o planeta. As pessoas que estão numa busca espiritual, numa busca de caminho holístico, numa busca ascensional, numa busca de autoaperfeiçoamento, né? Porém, muitos de nós ainda estamos rodando em processos de não amor, né? Uma coisa que eu venho percebendo, porque às vezes eu participo de reuniões holísticas com pessoas e aí você passa a observar os programas que rodam na nossa rede neural coletiva, né? E a gente tem que ser realista no sentido de que o nosso mundo ainda ele é imerso em muita densidade, muita falta de conexão consigo mesmo. A gente tem um cenário trágico no nosso mundo, ao mesmo tempo que a gente tem um outro cenário de muita oportunidade de iluminação, né? E hoje eu estava conversando com minha mãe, minha irmã, inclusive, dizendo, né, falando com elas o seguinte, que o mundo está uma bagaceira em algumas partes, em outras não, mas a gente vê esse processo denso, as pessoas desconectadas, mas a grande gravidade que eu vejo não é nem de um psicopata, ou de um sociopata, ou de um serial killer que está no presídio, ou sei lá, sabe? Porque essas pessoas entraram num processo patológico que vem desde criança, né? Às vezes elas nascem com... A maior gravidade que a gente tem que olhar e se amar mais é no nosso meio espiritualista e holístico. Porque eu canso de ver as pessoas entrarem em comparação umas com as outras. Então, quando elas começam a se comparar, elas começam a taxar o trabalho dos outros, né? Então, esse é um processo que as pessoas precisam estar atentas, porque nós somos sustentadores dessa consciência, sabe? Então, a gente precisa, antes de falar, se conectar com o coração, para depois falar algo. A gente tem que estar treinando isso. Eu mesmo tenho que estar treinando isso sempre. É um treinamento que eu digo que eu acho que eu vou ter que exercer ele o resto da minha vida, né? Então, o chamado maior que os mestres falam é para essas pessoas raras e importantes que começam a entrar em processos de não se amar. E aí começam os processos nossos de
autossabotagem e de separatividade já no nosso meio holístico espiritualista, né? É bem interessante isso mesmo. E é um processo grave que as pessoas precisam olhar. E aqui eu aproveito o espaço para fazer um apelo para as pessoas, né, do meio holístico, porque testemunhar isso às vezes é penoso. Eu acho penoso testemunhar isso. Porque a desconexão de uma pessoa que não teve uma instrução, que não está num caminho espiritual, a gente até entende. Mas a desconexão de uma pessoa que quer se comparar e quer impor o ego dela aos outros e achar que ela está certa e o outro está errado dentro do próprio meio de espiritualidade, é um processo de falta de auto-amor enorme que está acontecendo. E a gente não pode deixar isso acontecer mais. A gente precisa retornar para o ponto de origem de onde a gente veio, né, através dessa medicina. Importante isso. E Robson, esse processo todo, né, para esse caminhar, para esse amadurecimento, para esse crescimento, né, e essa conexão com essa medicina do coração e consigo mesmo, exige coragem, né, e coração, né? Coragem, né, tá totalmente ligado com o termo coração. E você falou um pouco dessa programação que a gente acaba cedendo, a programação do nosso cotidiano, e não tendo essa coragem de mergulhar nesse autoprocesso de conhecimento, de autoamor, de autocuidado. Essa coragem, ela só é desenvolvida com prática, né? E com muito desapego. Para ser corajoso, você tem que ser desapegado. Você tem que desapegar de todas as partes que você não é. Né? Você tem que estar consciente de todas de grande parte, não de todas, mas de grande parte do que você não é, mas que você pensa que é. Né? Dos softwares de desconexão, de separatividade. Então, essa coragem requer um desapego enorme. Né? Essa coragem de mudar requer um esforço consciente, um ato de amor grande por você mesmo, que é uma disciplina, e disciplina. Só que quando a gente fala disciplina, você tem que desenvolver sua própria disciplina, entende? Porque se você for seguir sempre uma regrinha lá que alguém lhe coloca, esse horário você tem que fazer isso, tem que fazer esse tipo de todo dia, nesse mesmo horário você tem que fazer isso, aquilo, tem que acordar naquele horário. Não, você precisa sentir como é o seu ritmo biológico, que tipo de prática você gosta de fazer, em que horário específico do dia. Então, esse também processo de autodescoberta de si mesmo, do próprio ritmo, é muito importante, interessante, e você também ser curioso a respeito dos seus próprios ritmos. Aí você desenvolve uma disciplina que é única para você. Nós que somos instrutores de alma, desenvolvedores energéticos, a gente tem um protocolo, às vezes a gente lança, a gente dá ideias, que é o start, é a base para aquela pessoa. Mas ela tem que usar aquelas ferramentas adaptadas a um autodesenvolvimento de uma disciplina pessoal dela. Mas ela precisa desenvolver uma disciplina, ou seja, ela precisa se amar. Senão, o negócio não sai do lugar, não. Aproveitando, então, essa coisa da disciplina, eu lembro que em outras lives você chegou a comentar de 3 grandes mecanismos de autossabotagem do ego. Uhum. E a questão do controle, do imediatismo e a novidade, né? Qual é a próxima coisa? Então, da importância também de trazer que essa conexão com o coração, nem sempre a resposta vai vir ali de imediato, do jeito linear. Conta um pouco disso. Porque a gente tem uma tendência a linearizar a coisa, né? A gente funciona aqui, a gente precisa, inclusive, de uma mente de terceira dimensão racional para formatar, para catalogar alguma coisa, né? Para dar uma definição. E a gente espera, essa parte egóica, ela espera um retorno linear de resposta, né? Que nem sempre vai vir.
a resposta ela vai vir através de um evento que vai acontecer na sua vida e você vai se ligar, né? Pode ser através de sincronicidades que vão acontecer também, de você encontrar uma pessoa, essa pessoa te dá um recado, falar uma palavra, uma frase para você, você, caracas. Então você começa a se ligar naquilo. E ao mesmo tempo, você vai também ganhar mais possibilidades de ter uma resposta linear mesmo, olha, assim, 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 assim. Mas isso requer o desenvolvimento de uma intimidade com o seu portal, com o seu oráculo do coração, né? Quanto mais intimidade, mais você começa a sintonizar o campo do seu cérebro com o campo do coração. O cérebro ele vai aprendendo a desenvolver um mecanismo de transdução multidimensional, não linear. Aí sim você vai passar cada vez mais a ter respostas e conseguir elas, linearizar elas, né? Mas isso requer uma intimidade com o coração energético que foi perdido e que as pessoas precisam romper a zona de conforto delas para poder recuperar essa intimidade, recuperar esse retorno para si mesmo, né? Então, isso ocorre. E a lei do tempo eu vejo como um grande aliado. Eu navego muito nessas sincronicidades trazidas pela energia do dia e me ajuda aí nos meus processos a fechar muita conta. E é como o universo conversa comigo, eu vejo. Sim, porque os códigos sincrônicos, né? O sincronário das 13 luas é acoplado com o Tzolk'in, né? Quando a gente passa a ser crononautas, né? Navegantes desses códigos sincrônicos e cronomantes também, a gente começa a receber informação daqueles códigos e ver que tudo tem um mecanismo inteligente e a gente, ao entrar nesses códigos, a gente também, acompanhando ali a contagem, uma contagem geometricamente regular, que tem uma frequência que está informando algo, então a gente começa, sim, a entrar em um processo de sincronicidade. A gente entra, inclusive, em um mundo paralelo, um mundo onde a sincronicidade é fluida, né? E aí, isso começa a girar mesmo. Gira mesmo, e você vai... Às vezes a mente do ego da gente, ela fica, assim, passada, né? Bege e degradê com as sincronicidades que ocorrem quando você começa a se ligar nas coisas, né? Então, a lei do tempo é um mecanismo de você retomar esse processo de sincronia, né? De sincronizar a sua rede pessoal, o seu complexo de corpo e mente e espírito com essa rede neural multi-universal que está informando a todo tempo a gente, através da natureza, através de nossa sabedoria corporal, né? Então, a coisa começa a rodar mesmo. A gente entra, a gente volta para a engrenagem do universo. Então, a gente começa e aí a gente testemunha nas nossas vidas, né? A gente passa a testemunhar a coisa mesmo e roda legal. É uma boa vacina. Aproveitando essa questão da lei do tempo, né, você tem desenvolvido, né, no trabalho na Academia dos Guardiões Estelares, em todo ao longo do seu trabalho também, e mais recentemente, com alguns trabalhos como o Espelho Solar, a Frequência 1320, que são textos seus que têm trazido de uma maneira bem dinâmica, bem didática, inclusive, para que as pessoas se conectem a essa sincronicidade, se conectem também com vídeos curtos, uma linguagem bem curta e bem acessível e fácil de entender para conseguir fazer essa conexão e, de repente, perceber, né, e entrar, né, em sincronia com tudo isso. Ali foi do meu blog, né, eu escrevi sobre os 260 Qins e, claro, é uma linearização da informação apenas para as pessoas perceberem. O coração da coisa mesmo é o poema ressonante, é o mantra do Qin, né? Então, mas a gente buscou, né? Eu comecei a escrever, como várias outras pessoas escrevem também, buscando uma orientação de acordo com a cosmologia ali da onda encantada de cada Qin. Cada Qin ali, ele tem uma cosmologia atrelada a um pulsar dimensional
que ele está atrelado a outros 15, é uma sistêmica. Então aí eu busco transduzir um pouco, né? Ali é limitando a informação do Kim. A gente limita para poder dar um direcionamento egóico também para as pessoas, né? E o pessoal do Espelho Solar fez um trabalho muito legal de fazer os vídeos, né, com os textos. E está sendo bem legal, porque aí o pessoal agora consegue ver e ouvir, né? Não precisa só ler aquilo ali. Vai ler quando é para resgatar alguma informação ou pegar as entrelinhas da coisa. Mas aí é muito legal, né? O pessoal, gratidão enorme a Mari e o pessoal do Espelho Solar que desenvolveu esse processo aí, né? De transformar em áudio e vídeo aí, esse blog meu. E voltando à questão da conexão com o coração, com a questão do amor, do autocuidado e do ser, Robson, é um grande desafio, tá né, apesar da gente estar caminhando aí, né, para uma mudança de frequência na Terra, a gente ainda estamos, né, numa frequência que nos limita, nossas crenças também são limitantes, nosso próprio cotidiano às vezes acaba sendo limitante, né? Qual seria a alternativa aí para, você falou, né, do desapego, do se libertar, para realmente estabelecer essa verdadeira conexão com esse coração energético, se nutrir dessa energia toda desse coração e ser autenticamente e integralmente você mesmo? O primeiro ponto é que alternativas a gente tem várias, né? Temos muitas ferramentas, a gente aqui falou de algumas, mas o foco é partir para a ação, né? Partir para a ação, não tem outra história. A gente pode buscar, não, tem que partir para a ação. É uma ação diária e dentro daquele dia é uma ação continuada, do início ao final do dia, né? E não é uma coisa difícil, não é uma coisa simples, tá? Mas tudo gira em torno da preguiça espiritual. Porque as pessoas foram condicionadas a serem preguiçosos espirituais. Nós fomos condicionados a não nos amarmos, né? E desde criança isso ocorre. Então, é realmente um processo de rompimento que precisa ser feito. E mais ainda, as pessoas, quando eu falo as pessoas, né, a gente se inclui. As pessoas precisam perceber que a gente só tem hoje para viver aqui nesse planeta. Então, esse hoje, ele precisa ter ação nele. Tem momentos de desconexão? Tem. É um processo continuado, né? Tem a ver com perfeição? Não, não tem. Tem a ver com integridade. E integridade não é ser perfeito. Integridade é justamente você partir para a ação, né? Você partir para a ação. E aí, esse partir para a ação é que pega. Porque, por isso que eu falo, a gente precisa desapegar. Um corajoso, ele é desapegado, né? Ele precisa treinar-se nesse sentido. Então, diariamente, o que é que eu posso desapegar de mim mesmo? Que programa que eu sei que não sou eu, né? E às vezes as pessoas fazem, mas como é que eu vou descobrir o que sou eu e o que não sou eu? Você sabe, o seu corpo sabe, a sua alma sabe, mas você precisa voltar para si e se conectar, né? Usar as ferramentas que você tem. Você precisa olhar para a natureza, contemplar o que é que ela está te informando. Você precisa tocar seu coração, respirar, sentir o que é que o seu corpo está te informando. Você precisa centrar-se, respirar e dizer, peraí, tudo isso que está passando na minha mente, isso é eu? Isso sou eu? Isso vem de mim? Isso é apenas um programa de repetição que fica rodando de mim? E o que eu estou falando? Entende? Sou eu mesmo? Vem da minha fonte de soberania, de um lugar de soberania, de alto amor? Ou vem de um programa egóico? Né? Então, é uma jornada que ela, às vezes, não vai ser fácil. Mas a conexão é fácil. Se conectar-se para iniciar a jornada é fácil. E a gente faz uma jornada por dia. E essa jornada de um dia
ela tem várias subjornadas. Então a gente precisa trazer magia para a nossa vida. A gente precisa trazer ludismo para a nossa vida. A gente precisa trazer nossa multidimensionalidade de volta, né? Quantas pessoas... a minha sala aqui em casa, quando eu montei o meu apartamento, eu disse, não vai ter sofá aqui, velho. Vai ter um vórtice de cristal, um monte de cadeira, porque eu não nem visita, eu vou receber aqui em casa. Então, assim, porque eu tenho ali na minha sala de estar, eu vou falar com a galera das estrelas, né? Vou falar com... Então, de vez em quando eu vou, sento ali e trago minhas questões, né? Vou falar comigo mesmo. Então, esses processos que a gente tem à disposição da gente. E é interessante que se a gente resgata o ludismo e a fantasia da nossa criança, nossa, a gente tem um acesso multidimensional enorme. Enorme. Isso é difícil de fazer? Não. O que é difícil é a gente realmente desapegar dos programas obsoletos. Isso não é fácil, porque a gente tem muito apego a isso, né? Mas você trazer resgatar esse ludismo de multidimensionalidade é importantíssimo. Cara, eu estou passando por um problema. Eu digo, vai fazer tua pagelança, vai fazer tua magia. Monta um círculo, entra ali, sabe? Visualiza a tua conexão com aquele espaço. Então, eu estou desenvolvendo até trabalhos nisso. Inclusive, o módulo 2 do Corpo de Dor, que eu nunca ministrei esse módulo, só o 1. O 1 a gente vai ter agora, né? Vai ser agora, acho que falta menos de um mês, né? Acho que 2 semanas, sei lá. Menos de uma lua. E do Corpo de Dor, que é o módulo 1. Mas no módulo 2, tem o que eu chamo de tábula, né? Onde a gente começa a desenvolver um processo, umas práticas que é a tábua para você fazer um processo de intimidade com vários aspectos seus. Então, e isso a gente precisa entrar na nossa criança. A gente precisa resgatar que a gente tem mundos e mundos entre nós e que a gente tem uma conexão. Vou conectar ali com a minha família estelar. Eu vou conectar ali com os unicórnios, com os dragões. Esses arquétipos, essas forças e seres estão à nossa disposição. Só que a mente do ego, ela bloqueia a gente disso, né? E sem exercitar, a gente não vai conseguir romper esse desbloqueio, né? E quando a gente menos espera, ó, pá. E aí você vê o mecanismo do universo rodando vivo, né? E para quem já segue a lei do tempo, por exemplo, é muito mais fácil isso também, porque a gente entra no ludismo enorme. Aquele dia, para a gente, o dia de hoje, para mim, informa muita coisa. Ele é vivo, ele tem uma consciência, a energia do próprio dia interage com a minha energia. Então, tudo se torna mágico, tudo se torna multidimensional, né? Às vezes eu vejo até críticas de pessoas que fazem, mas esse negócio de estar só canalizando, eu digo, olha, a gente não pode estar falando que é coisa de ET, eu digo, olha, se você entrou aqui ou você fala de ET, então você vai ter que procurar outra coisa. Você vai ter que procurar outra coisa, mas qual o problema de você se assumir como um ET ou como um ser angélico? Tem algum bloqueio aí, psicológico, que essa pessoa tem medo da informação ou não quer se conectar com a informação sobre um a mais dela mesma, né? E outra coisa, esses reinos multidimensionais, eles também precisam, quando a gente faz uma conexão autêntica com isso, a gente traz informação para aplicar nos nossos dramas diários. A gente não fica em um mundo de fantasia, eu me conecto hoje em dia com o meu povo multidimensional para trazer as minhas questões diárias e buscar clareza e agir no meu campo de informação, no meu campo mórfico, para causar mudanças aqui na minha vida, nos meus dramas como humano, né? Senão não é válido para mim. Não é válido para mim, né? Até porque, né, Robson, a gente tem essa questão, o maior desafio e o maior compromisso que a gente tem, embora haja um compromisso coletivo, é um compromisso de evolução pessoal, individual,
que reverbera no compromisso coletivo, né, na coletividade. E você falou dessa questão, né, da conexão, uma coisa que me chamou muito a atenção e chama de todos, quem participou do retiro, se conectou, né, formou uma grande egrégora mesmo, e os processos de cura, embora fossem processos individuais, de conexão com esse coração energético, de limpeza e transmutação e transformação, de desapego e de, né, renascimento como um todo, foi também uma grande cura coletiva ali, em que todos estavam conectados e participaram desse processo, né, buscando ancestralidade, buscando as suas características divinas e reassumindo essa identidade e essa potência do divino que está em nós e a gente acaba negando. Sim, porque quando a gente monta um círculo, tem todo um protocolo, né, de vórtice, de círculo, então isso cria um campo sistêmico, onde aquele grupo de pessoas, eles se tornam uma unidade. E aí, Christine chama de economia divina, e eu digo que é a primeva do campo. Eu dei o nome de primeva do campo, a inteligência mestra do campo, que vai aproveitar cada um de nós, com seus processos individuais, para linkar as ressonâncias entre o processo de uma pessoa e outra, e você vê que as coisas se revelam para um, é a mesma que se revela para o outro, o processo de um é o processo do outro. E aí a gente vai tendo a consciência de que nós somos um nesse processo. Por isso que vocês passam por um processo semelhante do outro. Nossa, quando o outro... E aí a gente tem a parte da partilha, né? Depois das iniciações, que aí vocês, quando um começa a falar, o outro começa também. Porque a mente do ego, ela fica passada, né? Com o que acontece nos processos de expansão consciencial. Né? Por isso que a gente também incentiva as partilhas pós-iniciação, por conta disso, para que você possa ancorar e validar a experiência e você mostrar para o outro que a experiência dele é real. Você se torna um validador da experiência do outro. Mas o processo é único, é individual mesmo. E não tem como mudar com o coletivo se você não focar no seu processo individual. Porque aí você, focando no seu processo individual, você vai extrair as inúmeras potencialidades e é onde você tem um vórtice de entrada para a rede coletiva. Mas você precisa focar no individual, no seu processo, com muito foco, com muita consciência, com muito amor próprio. Né? Então, é bem mágico. E as coisas começam a acontecer, a gente resgata essa magia da vida mesmo. É uma coisa que é realmente mágico. As sincronicidades ocorrem, eventos ocorrem, você... É bem legal isso, sabe? Bem legal. Um inseto que aparece para você, ele transmite códigos. Então, eu faço isso, eu procuro a medicina do animal, né? Ele aparece e me dá recado, e às vezes é o mesmo inseto. Eu já sei que quando um tipo de inseto de tal cor aparece para mim, eu já sei, hoje em dia, eu já desenvolvi essa intimidade. Quando eu estou nos retiros, quando eu estou em algum lugar, que aparece, eu não vou revelar também aqui, mas quando aparecem certos insetos com certas cores, eu já sei o que é. Às vezes eu sei de que, ok, já sei, daqui a 3 luas isso vai vir, que bom. E por quê? Porque a gente começa a ver que tem um campo informando a gente a todo momento. Tem um bastidor por trás de tudo. É importante. Eu vou até dividir aqui. Então, eu queria comentar que a gente está caminhando aqui para o fim. Aí uma pergunta minha, uma do Vinícius aí, mas continua aí, Vinícius. Eu queria, você falou dessa questão do inseto, dos sinais, das sincronicidades, né? Eu vou até dividir uma experiência individual do retiro. Quando eu estava com dificuldade de conectar com a ancestralidade, ela veio por um elemento simbólico, que era o cavalo, que para mim tinha um significado, né? E a gente até comentou isso, né, Robson, naquela ocasião, né, toda a sincronicidade, todo o resgate e toda a conexão com essa ancestralidade que eu dizia que não estava conseguindo, algo que a gente não deve dizer, né, se materializou e fez muito sentido, né?
Sim. É apenas se abrir e estar disponível, né? E, e a gente sempre informa, digo, olha, a sua mente do ego acha que não está conseguindo. Porque ela sempre vai achar que não está conseguindo. Porque a mente do ego não consegue. Porque ela foi formatada para interagir, interagir apenas a nível de terceira dimensão. Se você vai para os níveis transpessoais, ela não consegue. Só que a sua mente racional não é a sua mente do ego. Pela cosmologia que eu segui prego, a mente do ego é um implante dentro da mente racional, mas a mente racional, sim, ela sabe que consegue, né? Ela tá aqui na 3D, mas ela sabe, ela percebe, caramba, e ela é que transduz mesmo aqui as informações para linearizar e ser aplicável aqui na terceira dimensão. Mas a mente do ego é um implante que fica ali, eu não consigo, isso não existe, eu não posso, isso é viagem da minha cabeça. E é interessante que é tão clichê, porque é as mesmas frases, né? Isso é real ou é da minha mente? E quem é que está falando isso? Porque todo mundo fala isso, né? Se todo mundo fala isso, olha, já começa desconfiando aí. Todo mundo fala isso. E, rapaz, se todo mundo fala isso, eu vou te contar, isso já é da Rádio Pirata, entendeu? Já fica aí. Para finalizar, então, falando em rádio pirata e esses falsos programas, para quem ainda tem dúvida da importância de se conectar com essa medicina, fale um pouco sobre a matriz de ascensão falsa. Então, a falsa matriz de ascensão, a gente denomina isso como todo um jogo de manipulações, né, que existe como uma rede mesmo, né, que envolve o nosso campo, é uma rede artificial criada, né, e que ela serve como um objeto de dopagem mais avançado, a gente até fala isso, né? É um objeto de dopagem mais avançado e mais sutil, porque já é como se fosse um desdobramento a mais para pegar a gente que já está na multidimensionalidade, né? Então, assim como a gente tem dopagens mais nítidas, como dramas políticos, dramas religiosos, dramas familiares, dramas sociais, mídia, né? Tudo isso aí manipulando, e a gente já sabe, né? Pelo menos a gente que está se ligando, grande parte das pessoas já sabem disso, existe um processo mais sutil, que aí é onde sementes estelares, buscadores caem muito, que é um processo de colocar você para fora e criar todo um mundo de good vibe, essa é a real, todo mundo de mestre, todo um universo de mestres ascensionados, de intergalácticos que só estão ali, ó, tá tudo bem, vocês venceram, vocês conseguiram, já tá tudo certo, a Fraternidade Branca, a Federação Galáctica já está cuidando de tudo, e as pessoas entram nessa ilusão. Então elas passam anos fazendo técnicas de meditação, elas passam anos meditando, estudando livros metafísicos, livros de espiritualidade, e elas não se dão o trabalho de olhar para um trauma sequer dos inúmeros que elas têm. Por isso, aí roda a falsa matriz de ascensão. Porque, inclusive, as capacidades telepáticas e mediúnicas vão ser dopadas por toda uma frequência artificial de uma maquinaria que a gente poderia dizer que é uma inteligência artificial do astral. Então, a pessoa às vezes está pensando que está falando com um anjo ou com um mestre, mas está falando com um holograma manufaturado para ela ficar ali onde ela está. Para ela não encarar o próprio corpo de sombra dela. Para ela dizer que vai fazer um processo de eu vou chamar a chama violeta que vai limpar esse karma aqui. E aí ela fica nesse processo. Então, existem as ferramentas fantásticas, mas essas ferramentas não vão ser eficazes, né? Porque aquela pessoa, ela está sob o jogo dessa falsa matriz de ascensão. Essa falsa matriz de ascensão, ela corta a soberania das pessoas, ela cultiva a vitimização, né? Eu estou sofrendo muitos ataques energéticos. Aquela pessoa me atacou energeticamente. Porque você sabe, né? Quando a gente começa a trabalhar a luz, as sombras vêm para cima da gente. Isso é falsa matriz de ascensão. As pessoas
ficam baseadas, elas não percebem que subliminarmente elas estão, todo o programa dela de crença está baseado em medo, em separatividade, porque ela também vai se comparar com os outros, ela vai achar que o outro dá aula de chakra pior do que ela, né? E falando abertamente aqui, porque todo mundo que me conhece sabe que eu não tenho papo na língua. Até dentro do nosso movimento da Lei do Tempo, eu vejo as comparações. O meu curso de Lei do Tempo é melhor do que a do outro. O meu curso de Lei do Tempo é o melhor que tem. Eu estou dando um exemplo porque eu testemunho isso na minha própria comunidade. Que as pessoas precisam olhar para isso. Mas isso ocorre em tudo quanto é meio. É em reiki, é em teta healing, seja o que você quiser. Você vai ter isso. Porque as pessoas ficam nessa crença de separatividade, só que é toda maquiada. E elas não fazem isso porque são pessoas más ou mau caráter. Não. É porque elas estão já dopadas e distraídas desse processo. E distraídas. Então, esse cultivo da soberania é muito importante. E você precisa perceber se o seu instrutor espiritual, se o seu mestre espiritual, seu professor, seja que título você queira dar para aquela pessoa, desde que seja um título de amizade, de confiança. Então, muitos alunos meus me chamam de mestre, né? Mas um aluno meu que me chama de mestre, ele me chama por uma questão de saber que eu sou um amigo fiel em que eles podem confiar e que eu sirvo a eles bem. Por isso eles me chamam de mestre. Porque isso é a real noção de um mestre. Ou você serve a uma pessoa no sentido de educar ela e mostrar ela um caminho para ela se empoderar, ou você não tem como ser um mestre ou um professor. Porque para mim não faz diferença se me chamam de professor, de mestre, de instrutor, de amigo. Isso para mim não faz diferença. O que faz diferença é se aquela pessoa está querendo me usar como uma muleta ou se ela realmente está nessa busca de exercer a soberania, a automaestria dela. E a falsa matriz de ascensão pega muitos instrutores espirituais. Eu não vou dizer quem é ou quem não é isso. Eu estou dizendo que existe, né? Porque eu também não me comparo a ninguém. Então, e aí rola isso muito, né? E a gente também não vai agradar todo mundo, não. A gente tem que estar ligado que a gente não veio para agradar ninguém. A gente veio para cumprir o nosso serviço. Acabou-se, né? Eu, por exemplo, tem pessoas que me acham um engodo, uma farsa, mas essas pessoas nunca me conheceram. Essas pessoas nunca passaram pelo meu ensinamento. Essas pessoas nunca fizeram um curso comigo. E isso acontece comigo e com muitas pessoas, né? Então, fala do que não conhece. Entende? Fala do que não conhece. Por quê? E aí, eita, eu estou falando do que eu não conheço, por quê? Não se questiona sobre isso. Isso é falsa matriz de ascensão. Então, tem todo um programa sutil de autoilusão gerado nas pessoas para que elas fiquem fora delas, dopadas fora. É um outro processo, né? É diferente do processo da indústria farmacêutica, da indústria de alimentos, da indústria da mídia, da indústria do drama social, político, econômico, familiar, religioso. Tem essa outra indústria da falsa matriz de ascensão. Isso é muito forte e ela captura as pessoas devido a essa falta de intimidade consigo mesmo. Essa busca dessa ação, desse auto-amor. Porque ela vai capturar você na sua falta de amor. Digo, olha, vem preencher a sua carência aqui comigo. Ponto. Né? Então, essa é muito forte. E para quem nos assiste, Robson, qual a recomendação ou o conselho no sentido de, para evitar de cair, né, nessa falsa matriz e para dar também o salto quântico? Assista essa live umas 3 vezes. Pronto, é o conselho. Maravilhoso, muito importante essa fala. E Robson, qual a sua jornada, os próximos retiros, cursos? Pode convidar o pessoal. A agenda galáctica, né? Olha, a próxima jornada agora é curando o corpo de dor, né? Faz anos que eu não ministrava, que eu desdobrei ele em vários módulos agora. Então, o módulo 1 vai ser... Eu vou falar no gregoriano, tá?
porque tem muita gente até que não é da área. Então, vai ser de 8 a 10 de setembro, no Gregoriano. Vai ser online, é um retiro pleiadiano online, então as pessoas precisam, no formulário, de uma instrução para montar os espaços específicos dentro de casa, para que elas possam criar todo o ambiente de retiro e também espaços energéticos para as iniciações que elas vão fazer. Então, Curando o Corpo de Dom é um trabalho urgente. Os pleiadianos me falam que é um trabalho visceral, um trabalho fundamental e urgente para todas as pessoas, né? Já que há pouco está acabando as vagas, porque eu não posso ter muitas pessoas num trabalho desse, né? Porque é um trabalho que requer um acompanhamento, às vezes tem partilhas, né? Mas, então, ele vai acontecer online. A gente também vai ter formação de terapeuta sincronotron no Rio de Janeiro. Primeiro vai ter uma fase online, preparatória, com os fundamentos do sincronotron online, né? Que vai ocorrer de outubro para novembro. E aí tem a parte de iniciação e formação do terapeuta em si, presencial, sincronotron nível 1, né? Que é em novembro também no Rio e em dezembro em Salvador. Né? Então, vai ser esse processo. Bom, e aí estou vendo se encaixa outras atividades, mas por hora vai ter essas atividades. Ah, sim, perdão. E acabei antes de ontem a gente ajustou, vai ter o Retiro do Coração Energético, que creio que seja o último presencial em termos de que eu vou passar um bom tempo online, né? Então ele vai ser em novembro também, de 9 a 12 de novembro, lá no Instituto Renascer da Consciência em Minas Gerais, próximo a Belo Horizonte, ali em Ravena, região da Grande Belo Horizonte, né? Então vai acontecer a segunda edição do Retiro lá. Então, quem sentiu o chamado desse processo fantástico aí, desses dois retiros, esse online que é do Curando o Corpo de Dor e do Coração Energético, que vai ser presencial, tá? Então, é só chamar, tá lá no link da bio, essas informações todas, então, do meu Instagram, né? E aí, sentiu o chamado, quem sentiu o chamado para se empoderar, fazer esse processo de ter essa atitude consigo mesmo, botar de coração aberto junto com nossas famílias galácticas aí, para que a gente faça essa jornada juntos. Arro. Ai, Arro, Arro, gratidão, gratidão, viu, Robson. Robson? Gratidão a vocês, o Akantanka, o Grande Mistério, por nos propiciar estar aqui hoje, podermos estar aqui hoje, vivos, falando, conversando, compartilhando. E um beijo a todo mundo que está aqui. Ah, sim, Vânia falou também aí, ó. Tem os treinamentos de ascensão online, que é um treinamento gravado fixo, com mentorias ao vivo mensais comigo. Gente, eu não canso de falar, os treinamentos de ascensão, façam. Façam, façam, façam. Porque é uma coisa, é uma reviravolta. A Vânia citou aí, eu nem tinha lembrado. Mas ele é online, gravado e ao vivo. Porque ele tem as mentorias ao vivo, mas o conteúdo é gravado. Ah, Bom, bom Gratidão, viu? saber. Uma super honra ter você aqui com a gente, viu, Robson? Comentei com você que é uma grande satisfação. Estava vibrando de energia, dessa energia do coração que você realmente traz, né, nas suas práticas, na sua convivência, e ainda mais nesse dia, né, que é um dia de cachorro que vibra essa energia. Então, muito obrigado. Tenho muito a agradecer por, né, você fazer parte do meu processo evolutivo e de autoconhecimento. Então, a gente também tem que honrar, né, todos aqueles que nos presenteiam com todo esse conhecimento e que nos permitem avançar um pouco mais nessa jornada do nosso ser, da conexão com o nosso coração, assim como tantos outros que também me presenteiam e me presentearam ao longo dessa jornada com tanta coisa boa que me permitiu esse passo a mais nesse caminhar de autoconhecimento. Muito, muito obrigado. querido, gratidão a você.
por esse reconhecimento, por esse carinho, por essa confiança que vocês têm no meu trabalho, né? E assim, é um presentão quando eu escuto uma coisa dessa. Eu sempre falo para vocês, né? Essas partilhas de vocês é um grande presente e nos dá a certeza de que a escolha que a gente faz para trabalhar foi a correta, né? Então, nos honro, nos amo e que venham nossas próximas aventuras juntos, né? E Com gratidão, vocês certeza. são excelentes anfitriões. Amei. Sempre gosto do modo. Simone, já tinha interagido, né? Você agora é a primeira vez também. Então, a sinergia desse programa é fantástico. E parabéns por esse programa que vocês estão sustentando. É toda uma plataforma. Obrigado. O nosso Tá objetivo é bom. realmente que as pessoas se sintam tocadas, que possam, né, sentir, assumir o que sentem, o seu próprio coração e se conectem com ele e também com o seu próprio ser. Até mais. Daqui a 20 dias, na próxima energia aí do cachorro, com muito coração para nós sustentarmos aí esse amor próprio. Arro. Gratidão. Muito obrigado pela disponibilidade, viu, Robson? A gente sabe como a agenda é tão complicada, quanta coisa você faz e você está aqui doando seu tempo para trazer esse conhecimento e essa partilha tão importante nos honra e nos enche de satisfação. Arro, gratidão. Sempre que possível. Tô aí. Tá Beijo. bom. Obrigado, gente. Tchau. Obrigado.